3 em cada 10 casos de violência doméstica atendidos pelo Ministério Público de Mato Grosso envolvem pessoas com problema de alcoolismo. A crença de que o álcool, a droga lícita mais utilizada no Brasil, é responsável pelas agressões, diminuiu a culpa do agressor e aumenta a tolerância da vítima. Sobre este assunto, eu converso agora com o juiz de direito, Jamilson Haddad de Campos, da primeira vara especializada da violência doméstica. E o doutor vem exatamente para a gente falar a respeito disso. Pode me acompanhar com essa câmera aqui, João Batista, que eu vou cumprimentar aqui. Tudo bem, doutor? Ótimo, prazer tê-lo aqui. Qual é o percentual de influência do álcool nessa violência familiar que a polícia registra e que nós mostramos constantemente aqui no Cadeia Neles, doutor? Olha, essa matéria é de extrema relevância. O Grupo Gazeta está de parabéns em trazer para a sociedade algo que tem trazido um custo excessivo para a sociedade, para o orçamento do Estado, tanto na recuperação como tratamento decorrente do álcool. O álcool, ele é uma substância que com o uso frequente e a pessoa com uma percentual de possibilidade de dependência maior ou menor de cada pessoa, de uma pessoa para outra, ele com esse uso crônico, a pessoa quando está no estado de alcoolismo, alcoólatra, ele tomou um gole e ele não pode mais, não consegue mais parar e gerir a sua própria vontade. E o álcool, ele tem estudos que indicam, estatísticas, que a criminalidade em torno de 60% ela decorre e tem uma grande contribuição do uso do álcool, que potencializa a prática do crime, fazendo com que as pessoas percam a prudência e aflorem sentimentos decorrentes da própria personalidade, do caráter, da depressão, do endividamento da população, da ansiedade. Vários fatores influenciam e o álcool ele precisa ser algo pensado a nível de políticas públicas estatais para socorrer a população que, por vezes, por N fatores, busca a felicidade num caminho errado, que é o uso exagerado do álcool, em especial àqueles que estão na situação de alcoólatras, né? Esses devem ter em mente que não podem fazer uso, ainda que mínimo, dessa substância. O que o senhor está dizendo é o seguinte: aquele cidadão que se transforma com o álcool. Eu já tive exemplos de amigos do seguinte: olha, quietinho, calado no ambiente de trabalho, de repente ele tomava 2, 3 goles de cerveja, transformava, falava mais do que papagaio, mais do que rádio de pilha. E isso se aplica também ao comportamento da pessoa. De repente você vê um cidadão normal, tranquilo, pacífico, e de repente bebeu, ele se torna violento. O comportamento dele muda, né? Agora a pergunta que eu tenho para te fazer, doutor, o álcool, uma violência cometida por alguém que está alcoolizado, é uma atenuante, serve como desculpa? Como é que isso é tratado dentro da justiça? Não, a pessoa que faz uso do álcool para deliberadamente praticar o crime, ele incorrerá na pena de acordo como traz o nosso Código Penal e o sistema processual do Código de Processo Penal. Evidentemente que em estado de embriaguez acentuada, onde a ausência do discernimento fica evidente, nós temos situações de avaliação se estaria ou não em grau consciente na prática desse crime. Mas o álcool não pode ser usado como causa excludente da ilicitude, até porque pessoas assim agiriam para justificar em querendo praticar crime contra qualquer pessoa e inclusive contra o próprio Estado. Agora aí vem uma prática que é verdadeira, que é o seguinte: não adianta você atacar o criminoso, aquele que cometeu o crime. Você precisa atacar a causa. Nós estamos falando aqui da dependência química.
Então, eu até disse aqui o seguinte, uma pessoa que tem um comportamento pacífico, bebeu, transforma. Então, a causa dessa transformação é o álcool, né? Qual é o caminho? Existe caminhos aqui de tratamento para você tratar essa causa e nessa causa reduzir essa violência provocada pelo álcool, doutor? Olha, eu acho que tem relevância políticas públicas, sempre está em fator primordial para a sociedade. Políticas públicas de atendimento à população que está com endividamento exagerado, exemplos de cima para baixo em relação a comportamentos quanto à ética, análise do desequilíbrio nas vivências sociais, na depressão que tem tomado conta. E nós temos os alcoólicos anônimos, que evidentemente é uma entidade da maior relevância e importância, são grupos reflexivos somente com alcoólatras, ou pessoas que precisam de tratamento, ou aberto ao público, e que esses grupos reflexivos trazem a experiência dessas pessoas com dependência do álcool, a força e a esperança que deve ser dia após dia, e me parece que em vários bairros, me parece que as pessoas têm encontrado força em não mais fazer uso quando são alcoólatras. Nós temos tratamentos com equipes psicossociais, né, terapias, tem a própria constelação, né, do direito sistêmico, que também encontra a causa, a origem desse desequilíbrio nas pessoas e o fortalece para rompimento com esse padrão, porque o álcool é uma doença psicológica, física, e que traz inúmeros problemas para a pessoa, para a família, para os filhos e para a própria sociedade. Quando a pessoa alcoólatra tem consciência que não pode fazer, ainda que minimamente, o uso dessa substância. Pois é, o senhor falando em AA e o envolvimento da família com essa dependência do alcoólatra, eu não sei exatamente a data, mas eu sei que agora, no mês de outubro, o AA fará um seminário a respeito do alcoolismo. E o AA tem uma visão de que o seguinte, não basta você tratar o dependente do álcool, você precisa também tratar a família junto com o dependente do álcool. O senhor que tem vivência nesse assunto, tem experiência, deve ter essa relação com o AA também no sentido da recuperação. Qual é a importância, por que a necessidade de se inserir a família dentro dessa discussão do alcoólatra? Parabéns, Toninho, uma pergunta muito relevante. Nós temos 3 leis do amor que traz Hubert Hellinger, o alemão, que traz as constelações do direito sistêmico para o mundo. E lá nós temos a primeira, que é a lei do pertencimento. Toda pessoa precisa se sentir acolhido. Ela precisa ver que está inserida, pertencendo àquele grupo, àquela família, àquela relação social. Evidentemente que isso ganha uma relevância muito importante, Toninho, quando ele se sente acolhido pela própria família. Aí ganha relevância a força da família no acolhimento dessa pessoa com a dependência, inclusive de fortalecê-lo, ouvi-lo, ver qual é a situação de desequilíbrio evidenciado que ele está levando, buscando alegria no álcool, e ajudá-lo a fazer esse tratamento. Então a família, esses grupos reflexivos ganham especial relevância no acolhimento e no empoderamento para que essas pessoas em estado de alcoólatras possam desvincular, romper com esse padrão que por vezes vai ser transmitido de geração em geração também, infelizmente. Ok, doutor. Obrigado pelas suas explicações. Nós vamos continuar nesse tema, só que mostrando uma outra situação. E o que o doutor disse aqui é interessante, né? Que o amor é a porta de entrada para você lidar com esse dependente do álcool. Tem muita gente que no próprio seio familiar tem o alcoólatra, começa a dizer, olha, você é um sem vergonha, porque você faz isso constantemente, você precisa tomar vergonha na cara para mudar esse comportamento. Ele está dizendo exatamente o contrário. Olha, seja mais pacífico, trate com amor, com carinho, que você pode, nesse sentido aí, mudar o comportamento do dependente do álcool, que é a chamada droga lista. Mas eu quero mostrar, doutor, quero que o senhor acompanhe conosco aqui, um universitário de 22 anos que atropelou e matou um manobrista de uma boate no centro de Cuiabá, também consequência do álcool. E ele vai responder o processo em liberdade. A prisão
foi convertida em algumas medidas cautelares, como mostra o repórter Luiz Vieira. O Tribunal de Justiça mandou soltar nesta terça-feira o estudante universitário Juliano da Costa Marques, que atropelou e matou um manobrista de uma casa noturna que fica na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, na madrugada do dia 7 de agosto deste ano. A prisão foi substituída por outras medidas cautelares, como a proibição de ingerir bebida alcoólica, sair de casa no período noturno, aos finais de semana, não conduzir nenhum tipo de veículo, além do pagamento da fiança de R$20 mil, que deve ser recolhida no prazo de 30 dias. O atropelamento aconteceu no dia 7 de agosto deste ano e tirou a vida do manobrista José Antônio da Silva Alves dos Santos, de 23 anos. Ele trabalhava como manobrista na casa noturna e era casado e deixou aí 2 filhas gêmeas de 1 ano. Ele foi atingido pelo veículo do estudante logo depois que o estudante saiu da casa noturna e teria se desentendido com um policial federal. Ao ver que o agente saiu do local, ele entrou no veículo, um Ford Fiesta de cor branca, com a intenção de atingir o policial, mas acabou atropelando o motorista que tinha acabado de buscar um carro no estacionamento. O policial fraturou apenas o tornozelo. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Juliano fez o teste do bafômetro, que constatou que estava embriagado, e a defesa diz que pretende disponibilizar o valor da venda do carro utilizado no crime para repassar à família da vítima. Luiz Vieira, para o Cadeia Neles. Juliano da Costa Marques, de 22 anos, foi indiciado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Tudo que você viu aí é resultado de bebedeira, de cachaçada, brigaram dentro da boate. Aí esse estudante pegou o carro na intenção de atingir o policial federal que ele tinha brigado dentro da boate e acabou tirando a vida de um pai de família que estava trabalhando como manobrista. Foi preso e agora há essa medida protetiva para ele sair da cadeia. E aí, doutor Jamilson, eu te faço uma pergunta no seguinte sentido. Quem está assistindo Cadeia Neles vê a proporção desse acidente e essa medida protetiva vai ligar diretamente com a impunidade. Fala, como, Toninho, que você está aí tratando com o seu entrevistado de crimes cometidos, um desse que tira a vida de um pai de família, passa pouco tempo na cadeia e já sai com medida protetiva. A minha pergunta é o seguinte, qual é a eficácia dessa medida protetiva? Aliás, medida restritiva, vou mudar aqui, que ele não pode ir a boates, ele não pode sair de casa à noite. Isso, de alguma forma, reeduca quem cometeu esse tipo de crime. Essa medida restritiva é suficiente para mudar o comportamento dele? Qual é a opinião do senhor, doutor? Olha, primeiro, eu não posso fazer um comentário sobre o caso concreto, porque o Código de Ética não me permite. Sim. Porém, essas medidas restritivas, elas ganham especial relevância e importância na medida em que o sistema prisional não tem estrutura de recuperação e reinserção social que a lei de recuperação, que a lei de execução penal traz, né, como sendo o correto. Nós temos presídios superlotados, onde réus de toda a natureza delitiva ficam por vezes juntos, e evidentemente que isso não traz melhoramento para essa pessoa na relação dele, para com a família, para com a sociedade, para com os familiares da vítima e nem para com a população em geral. Essas medidas cautelares, elas são muito mais eficientes porque permitem que ele, não segregado, seja restringido na sua liberdade e possa, inclusive, fazer esses cursos de Alcoólicos Anônimos, né? Nós temos uma população carcerária superlotada e nós sabemos que a legislação, a pessoa segregada, ela logo ganha liberdade, porque o juiz ele tem que cumprir a lei. A prisão é a exceção. E o que é importante para a população é que a pessoa,
quando está nessa fase inicial com medidas restritivas, ele vai continuar respondendo ao processo. E se for condenado absolvido, vai sim, se for questão de regime fechado, vai responder no regime fechado na prisão pela pena, pelo crime que o fez. O que tem que ser o parâmetro de análise é ser, dentro do presídio ele vai estar recuperando, porque uma hora ele vai ter que sair, e se fora do presídio ele tem mais autonomia de recuperação para a própria sociedade. Me parece mais acertada a opção que permite que ele seja recuperado e não que entende que o caso é sempre de prisão, porque ele vai sair de lá, por vezes, muito pior do que entrou. E, além do mais, ele vai continuar respondendo ao processo e, ao final, vai ter uma pena de condenação ou absolvição com toda a imposição da lei. Seria como o tratamento da criança, né? Hoje, muitas escolas têm a cadeirinha do pensamento, mas em casa, o pai escolhe o seguinte: uma criança cometeu um deslize, o que ela mais gosta de fazer? É o shopping center? Não terá direito ao shopping center. Perfeito, Toninho. Não terá direito de brincar. Muitas vezes a criança muda o comportamento porque ela está restringida de fazer aquilo que ela gosta. É mais ou menos essa medida pedagógica. Perfeito, é muito mais eficiente e o Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, ele é o tribunal mais eficiente do país de médio porte e é uma honra pertencer a essa estrutura que tanto tem feito, além do processo, no social junto à sociedade. Doutor, obrigado. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E a gente espera que com essas medidas, seja no AA, seja um outro tipo de tratamento, que nós possamos reduzir essa violência provocada pelo álcool, tá bom? Exatamente, que os familiares ajudem ele nessa recuperação, inclusive nos alcoólicos anônimos. Ok, obrigado, doutor.